matéria de desenvolvimento sustentável. O que seria o desenvolvimento sustentável? O conceito de desenvolvimento sustentável é o quê? Conseguir permanentemente os benefícios do ecossistema sem destruí-lo. Ou seja, colher todos os dias os ovos de ouro sem matar a galinha que os põe. O desenvolvimento sustentável, ele tem esse triângulo que seria o pilar para ele, que seria o quê? Para o desenvolvimento sustentável, nós precisamos do quê? Da questão ambiental, social e econômica. Sem essas três questões em conjunto, não tem como se conseguir o desenvolvimento sustentável. A questão social, que seria o quê? As pessoas terem a conscientização de como utilizar e reutilizar muitos materiais. Questão ambiental, de não poluir o meio ambiente, e a questão econômica, que seria a questão de como as empresas podem trabalhar para isso. Como que começou essa questão, se começou a falar em desenvolvimento sustentável? Isso começou na década de 1950, quando houve um grande crescimento econômico. O que ocorreu? Com o maior crescimento econômico, aumentou também a poluição atmosférica. Então, aquelas emissões que foram ditas anteriormente, elas começaram a aumentar cada vez mais. E isso levou o quê? A ONU a tomar algumas providências para que não deixasse que consequências catastróficas ocorressem. Então, ela criou conferências, e uma das primeiras conferências foi a de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Essa conferência, ela foi a primeira iniciativa no sentido de organizar as relações entre o homem e o meio ambiente, e também vários países participaram disso. Tiveram outras conferências também, como a do Rio de Janeiro, que ocorreu, chamada também de ECO 92 ou Rio 92, onde recomendações de cortes de emissões de gases do efeito estufa foram feitos. Teve o protocolo de Kyoto, que ocorreu no Japão em 1997. Esse protocolo ele, estabelece a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Então, eles queriam que essas emissões que ocorriam em 97 fossem reduzidas aos níveis de 1990. O que aconteceu nesse protocolo de Kyoto? Muitos países, na verdade, os países que mais emitiam esses gases, eles não quiseram assinar esse protocolo, o que gerou vários problemas futuramente. Teve também a Conferência de Haia, em Holanda, no ano de 2000, que estabelece o crédito de carbono. Teve em Copenhague, na Dinamarca, em 2009, recomendações para não ultrapassar a temperatura média global de 2 graus, acima dos patamares da Revolução Industrial. E no Rio de Janeiro, em 2012, nós tivemos a Rio+20. A Rio+20 ela deve contribuir para definir a agenda de como diminuir a quantidade desses gases. Essa conferência, as conferências que ocorreram no Brasil, começando pela ECO 92, no documento foi criada a Agenda 21. Essa Agenda 21, os governos delinearam o programa de detalhar ações para afastar o mundo do desenvolvimento insustentável. Essa questão de modelo insustentável, nós levamos em consideração também a questão social. Por que nós levamos em consideração a questão social? O que se acredita nessa questão de Agenda 21? Para começar, está havendo maior desmatamento, mas também com o maior desmatamento, o que acontece? Ocorre a elevação da temperatura no meio ambiente. Se ocorre essa elevação, pessoas que têm uma condição melhor, elas vão conseguir sobreviver melhor a isso do que pessoas que não têm uma condição que teriam uma condição precária. Essas conferências no Brasil, a Rio+20, o que ela vai fazer? Foi um balanço do que foi feito nos últimos 20 anos em relação ao meio ambiente. Então, fizeram essa conferência para ver se houve um progresso ou não. A importância e os processos da economia verde também foram vistos, e maneiras de eliminar a pobreza, para que pessoas com uma menor renda conseguissem depois ter uma melhor sustentabilidade. Nisso nós entramos também na questão da economia verde. O que seria a
O que é a pegada ecológica? Pegada ecológica ela é medida em hectares e ela é a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza em média para a sua sustentação. Então é isso que a pegada ecológica vai medir e é isso que a economia verde ela tenta prevenir. Aqui nós mostramos nessa imagem o que nós podemos ver, os países e o quanto que eles utilizam do planeta. Então cada país precisaria de tantos planetas para se sustentar. Os Estados Unidos, por exemplo, ele precisaria de 5,33 planetas para conseguir se sustentar. A Europa, em torno de 3,3 planetas. A Ásia, em torno de 2,44 planetas, no caso do Japão. O Brasil, 1 planeta,16. E a África, um pouco menos de 1 planeta. Então, o que acontece? Nós aqui podemos ver que as pessoas estão utilizando muito mais do que o planeta pode proporcionar a elas. E essas previsões, o que nós precisamos, o que nós vemos através disso? Que através disso está cada vez mais se desmatando, está cada vez mais consumindo e nós não teremos o retorno quando precisarmos. Um exemplo, por exemplo, o que vai acontecer se nós continuarmos consumindo tanto? As previsões são para a região centro-oeste, no caso de pessoas pessimistas, de cientistas pessimistas, que pode ocorrer um aumento de 3 a 6 graus e a redução da biodiversidade do Pantanal e do Cerrado. Impacto na agricultura. Aqui nós temos uma imagem que ela mostra o seguinte. Ela mostra uma grande área sendo desmatada do Pantanal, por exemplo, isso ocorre bastante. E aqui essa chart quer mostrar, se continuarmos assim, nós só teremos isso depois em quadros, nós não teremos mais aquela natureza chegar e poder presenciar aquela natureza. E as pessoas menos pessimistas, elas acreditam no quê? Os cientistas no caso, que pode haver um aumento de 2 a 4 graus Celsius. E também pode ocorrer a redução da biodiversidade do Pantanal e do Cerrado, coisa que já está acontecendo. Isso poderá causar o quê? Desastres naturais. Esses desastres, eles são uma das principais mudanças ambientais. E elas ocorrem como? Vocês já devem ter ouvido falar em enchentes que ocorrem frequentemente na região de São Paulo, ou até mesmo na região de Minas Gerais. Essas enchentes, elas já são comprovadas. Aqui nós temos, aqui a imagem de enchente que ocorreu em São Paulo e também o que acontece. Por que essas enchentes acontecem? Além da questão de emissões, também a questão de lixo. O lixo que nós utilizamos, para onde ele está indo. Então, tudo isso vai ser consequência. Nós teremos como consequências enchentes, no caso, que são as que mais ocorrem no Brasil, entre outros desastres naturais. Como contribuir para o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evitar o consumismo. Aquele celular que você tem que trocar todo ano de celular? Precisa mesmo disso? Não é necessário. Lâmpadas e eletrodomésticos mais eficientes no consumo de energia. Então, quando for comprar um eletrodoméstico, sempre procurar aquela classificação da letra A, o que é mais econômico. Evitar consumo de papéis. Sempre que possível, substituir esses papéis por papel reciclável. Porque papéis, a produção do papel utiliza planta e utiliza uma grande quantidade de água. Sistemas de coleta seletiva também é o ideal. Para isso nós precisamos do quê? De uma conscientização. Nós precisamos que tenham aquelas lixeiras separadas e também precisamos que as pessoas tenham uma consciência de que cada material deve ser colocado em uma lixeira específica. Não adianta misturar papel com vidro, papel com material de plástico, porque isso não serve para ser reciclado depois. E reduzir também o tempo de banho. Essa redução ela vai causar, além de uma economia elétrica, vai gerar também uma economia de água. Também outras questões seriam procurar saber se as empresas que produzem os produtos que nós consumimos, se elas já foram multadas por crimes ambientais
sociais. Onde nós podemos encontrar isso é nesse site www.acato.org.br. Também conseguimos visualizar exercer a cidadania com consciência e também utilizar transportes públicos. Essa questão não seria só o transporte público. Por que ele diz transporte público? Uma pessoa em um carro ocupa 4 a 5 espaços. Uma pessoa em um ônibus ocupa várias pessoas ocupam muito mais do que isso. E o gasto a emissão de gás é praticamente a mesma. Então, outra forma também seria, quando tiver curta distância, o ideal seria ir de bicicleta ou então ir a pé. Muitos países já adotam essas práticas. Isso serve para quê? Nós preservando, se nós tivermos essas práticas, nós vamos preservar assim o meio ambiente. Então isso é o ideal para que a gente consiga não destruir o que nós ainda temos, porque se nós continuarmos fazendo isso, vai chegar uma hora que nós vamos precisar e não vamos ter aquilo que nós precisamos. E assim encerra a nossa disciplina de responsabilidade ambiental e social. Espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina. Obrigada.